Shalom. Pessoal, mais alguma pergunta? Com quem eu estou tendo o prazer? Eu ia perguntar, não tem nada a ver com o tema. Não tem problema. Eu tenho visto, né? Com quem que eu estou falando? Com a Ruth? Com a Ruth, né? Eu tenho visto bastante suas palestras, as palestras do Yaakov, né? E assim, de mais, como é que se fala? De rabinos mais sábios. E muitas vezes eu também fico vendo a vida dos sadiques, que já se foi, né? O Rebbe de Lubavitch, o Baba Sali e vários outros, né? E eu fico falando, será que ainda existe um sadique igual a eles hoje em dia, onde a gente possa, ele possa olhar para a gente e dizer assim, olha, faça isso. Porque então, para nós existe uma pessoa igualzinha o Rebbe de Lubavitch. Sabe quem é? Quem? Ele mesmo. Para nós o Rebbe não se ausentou. Ele somente se tornou momentaneamente invisível. Outro dia eu quis fazer um retrato deles aqui. Então, e nós acreditamos que o Rebbe não passou desse mundo. Ele está numa fila. O Bolsonaro não está há 60 dias quieto. O Rebbe está há alguns anos quieto, mas o Rebbe vai reaparecer. Nós acreditamos. O Rebbe ele deu 1 milhão de dicas que o Mashiach é o líder da geração, e o Mashiach, segundo os critérios de identificação do Maimônides, há 850 anos atrás, ele que definiu as leis sobre como identificar o Mashiach. Ele vai fazer uma revolução no mundo inteiro, uma revolução espiritual, e vai reaproximar os judeus do mundo inteiro das suas tradições. Exatamente isso que o Rebbe fez, e continua fazendo, e vai sensibilizar o mundo inteiro para uma nova ordem mundial, né? Que vai ser a redenção. Então, o Rebbe está mais presente do que nunca para a gente, e mais um pouquinho a gente vai vê-lo se revelar o mais rápido possível. Eu fico assim, apaixonada cada vez que eu vejo, né? Contando as coisas que eles já fizeram, né? De um dia chegarem lá no Rebbe de Lubavitch, o marido estava morto lá, o médico disse que não tinha jeito, que ele, cerebralmente, ele estava morto. E aí ela, desesperada, foi lá no Rebbe, né? E chegou lá, o Rebbe não gostava de atender mulheres, né? Então, ele atendia mulheres também. No dólar do Rebbe, você pode verificar na internet, tem uns inúmeros vídeos de mulheres falando com o Rebbe, quando elas recebiam dólar do Rebbe. Assim, quando era o dólar, mas quando era assim, como é que se diz? Audiência. O Rebbe recebia mulheres também. Aí ele não atendia, ele atendia, vinha sempre um bilhetinho que o rapaz levava para ele. Então tem fases. A fase inicial o Rebbe não atendia, mas depois o Rebbe passou a atender mulheres também, em grupos grandes, mulheres junto com homens, o Rebbe atendia assim. Eu acho que deve ter sido por isso que ele passou a atender, porque o que acontece? Até então ele não atendia. Aí essa mulher foi com a filha para lá. Aí deram um bilhetinho ao Rebbe, e o Rebbe falou assim, mandou um recado perguntando se ela era recatada. Aí ela falou, não, mas ele não está entendendo, meu marido está morrendo, o médico disse que meu marido morreu, tá, aquele negócio todo. Aí o rapaz vai lá e fala, olha, ela está desesperada, tal. Aí ele falou assim, manda ela vir. Aí ele falou assim, mas vai mandar ela entrar? Aí ele, pode mandar. Aí ela entra, aí ele fala para ela, olha, você tem que se vestir com recato. Se você se vestir com recato, amanhã seu marido está bem. Né? E ele já estava dado como morto. Aí ela vai, como é que se diz? Se veste, né? Vai numa loja, compra, eu não sei se o contexto está certo, se está errado, se é Rebbe de Lubavitch ou se foi Baba Sali, não sei qual deles foram. E então
porque eu esqueço que estava Covid, então eu não consigo guardar muito nome. Mas eu gostei dessa história, que ela foi lá, trocou a roupa toda e botou a roupa do recato e foi para o hospital. Chegou lá, não deixaram ela entrar na UTI. Ela falou, não, meu marido está morrendo. Aí mandaram ela guardar. Quando ela saiu, aí o médico falou, olha, seu marido acordou. Ela botou a roupa do recato e quando ela voltou, o marido voltou. Aí, depois que ele ficou bom, ele foi lá, né? Esse homem foi lá e o Reb perguntou para ele, o que você viu lá em cima? Aí ele falou assim, olha, Reb, eu estava totalmente errado. Eu não tinha 2% de nada ao meu favor, porque estava tudo contra mim. E, de repente, apareceu um rei, né? Com uma coroa, ele não viu o rosto, com uma coroa, e todo mundo, como é que se diz, se inclinou para ele, né? E não, ela era judia, mas ela não, como é que se diz? Ela não praticava o judaísmo, nem Sim, ela nem sim. o marido, né? É porque estão escrevendo aí, então eu estou falando que eu sei que ela era judia, mas ela não praticava os recatos judaicos. E aí o Reb perguntou para ele, o que você viu? Aí ele falou que ele já estava já para ser, né, excomungado, entrou essa grande luz, esse grande ser, com coroa, com tudo, e falou que ele tinha que voltar. Aí ele perguntou, como o senhor conseguiu? Aí ele falou assim, olha, eu fiquei pensando o tempo todo em toda a Torá. Eu não sei como é que ele conseguiu, em toda a Torá, buscar uma palavra para conseguir trazer o seu marido de volta. Não, então, isso é uma história, ela tem várias versões em relação, umas versões são em relação a outros, Sadik, que você falou, Baba Sali, ou Reb, né? Mas eu quero dizer o seguinte, que o aspecto miraculoso é importante no judaísmo. É muito importante os milagres que os Sadikim fazem, mas não é o principal. O principal não, mas assim, são as... eu fico O principal, não, apaixonada. uma história muito bonita que comove as pessoas. Mas eu quero dizer o seguinte, que a grandeza dessas pessoas, esses sadikim, conforme você descreveu, a grandeza deles não é somente operar o sobrenatural e fazer milagres. O Não, principal porque eles são aspecto, justos sim, demais. sim, sim. Eu O não consigo. aspecto principal a gente vê na travessia do Mar Vermelho, na Torá, quando o povo de Israel acreditou em Deus e em Moisés, seu servo. Perguntam os sábios, não é o suficiente somente acreditar em Deus? Por que está escrito na Torá, na travessia do mar, e acreditaram também em Moisés, seu servo? Porque Deus coloca alguns alunos queridos, que são exemplares, em cada geração, que são os sadikim. Os sadikim, eles nos orientam sobre a conduta mais acertada para podermos servir a Deus da forma desejada por Deus, da forma correta, né? Então, os sadikim, eles fazem muitos milagres, sadikim, Então, é mas por isso esse que eu fico não é. apaixonada, porque eles são Então, justos demais. São esse puros. aspecto não é o principal do sadikim. Quando a gente liga o rádio, a gente vê um monte de templos e outras religiões, o pastor lá, o líder falando, e aí, o que aconteceu de milagroso? O que aconteceu na sua vida de milagroso? O que aconteceu? Milagre. Não é o principal milagre. Milagre nós temos em todas as religiões, milagres nós temos até em religiões satânicas. Até o diabo faz milagres. O que eu quero dizer? Milagre é muito importante, mas não é o principal. Os milagres vêm reforçar a conexão que nós temos com os líderes da geração a partir da orientação deles. Eles nos orientando positivamente é um aspecto maior e mais revolucionário do que milagres. Muitas pessoas precisam mudar totalmente, para mudarem totalmente as suas vidas, precisa de um acontecimento assim impactante, como um milagre. As outras religiões usam muito a palavra salvação,
o judaísmo não gosta muito de usar, porque salvação, as pessoas só ficam pensando em salvar a própria pele, né? Em se salvar a própria pele. É um egoísmo total. As pessoas ficam com medo do castigo. Isso não é servir a Deus, ter medo do castigo. Deus é tão bom, é o nosso Pai extremo, e com certeza a gente se ligando a Ele, só vamos ter coisas boas e positivas nas nossas vidas, né? Não, Ravi, o que eu quero os dizer... tzadikim, eles são farol de luz, por quê? Porque através de que o povo de Israel, na travessia do mar, acreditaram em Moshe, era a forma nesse mundo também de acreditar em Deus, porque o que Deus pedia para fazerem, Moisés fazia da melhor forma possível. Então, nos espelhando nos líderes da geração, nós vamos ser orientados da melhor forma possível de como servir ao verdadeiro Deus de todo o coração. É mais ou menos isso que eu acho, porque eles são muito justos. Eles, claro. Assim, eles doam a vida de uma certa maneira que, assim, eu sei que eu sou cheia de falha, mas eu fico assim, gente, como é que eles podem ser doar a vida de uma tal maneira? Então, isso é um presente de Deus. A existência do tzadikim, nós temos que agradecer a Deus, porque é um presente de Deus. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Obrigada. Victor, sim. O senhor havia falado aí a respeito dos milagres que acontecem nas outras religiões também, né? Eu acredito muito que essas coisas de magia negra, macumba, espiritismo realmente sejam real, né? Elas existem, sabe por quê? Porque existem proibições da Torá em relação a essas práticas. Deus nunca iria proibir algo que não existe. A Shem só proíbe aquilo que existe. Exatamente. Eu queria perguntar por que a Kadosh Baruch Hu deixou, por assim dizer, porque a gente sabe que Hashem faz tudo, né? Hashem é tudo, para existir um equilíbrio de forças, para que nós tenhamos o verdadeiro livre-arbítrio. Na geração de Moshe, houve o maior profeta do mundo, além de Moshe, que era Bilam. Não sei como é em português, Balaão, uma coisa assim, Bilam. Bilam foi o maior profeta do mundo, além de Moshe. Ele viveu quando? Na geração de Moshe, para que as pessoas pudessem escolher entre seguir Moshe e seguir o Bilam. Bilam foi o maior bruxo, o maior feiticeiro de todos os tempos. E Deus se revelava para ele. Por que Deus se revelava para ele? Para dar oportunidade de igualdade, das pessoas escolherem ou Moshe ou Bilam. Entendi. Seria o livre-arbítrio. Vocês viram aquele trecho, passagem bíblica da Torá, que o Bilam, que uma jumenta fala com o Bilam. Então, os comentários falam que o Bilam vivia com essa jumenta como marido e mulher, maritalmente. E mesmo assim, Deus se revelava para ele. Por quê? Para manter o livre-arbítrio entre Moshe, a pessoa mais elevada, e o maior rachá da geração. Só que o maior perverso da geração tinha a revelação de Deus e era um grande profeta. Entendi. Exatamente para isso, para que a gente tenha mais mérito, né? Entre escolher o bem e o mal. Mais mérito, exatamente. Obrigado, Ravino. Imagine. Alguém tem mais alguma pergunta, por gentileza? Eu tenho uma pergunta. Por favor, Dineia. Dineia, isso. É um pouquinho oposto do que vocês estão falando aí, mas é uma experiência minha. Por exemplo, eu consigo ver o perigo em tudo. 2 exemplos simples. Meu marido estava jogando bola com a minha filha ontem, ela descalço e ele de tênis. Eu falei para ele, tira o tênis que você vai pisar no dedo dela. Ai, meu Deus. Aí eu tenho gêmeos, eu não consigo deixá-los descer sozinho na escada, porque quando eu vejo os 2 descendo, eu acho que um vai empurrar o outro. E isso é impressionante em tudo.
24 horas, assim, o tempo que eu tô Mas acordada. Se eu ver uma acontece, situação, mas você só tem o receio que aconteça as coisas ou elas acontecem de fato, se não te ouvirem? não, é só mesmo assim, não, eu fico muito nervosa de ver uma situação dessa. Então, você precisa confiar bastante em Deus. A gente faz a nossa parte, mas não precisa ficar nervosa, porque faz parte da confiança em Deus nós sabermos que tudo é para o bem e a gente fazendo a nossa parte, a Deus faz a dele, né? Então, a gente tem que ter tranquilidade. Se a gente fica nervoso com tudo que acontece, isso não é um sinal e nem uma demonstração de que nós temos confiança em Deus. Muito pelo contrário. Se nós nos mantermos calmos e sabermos que nós estamos fazendo tudo direitinho, de acordo com a nossa capacidade, então Deus faz a parte dele. É claro que a gente faz parte da educação, orientar os filhos para não se envolverem com perigo, orientar o marido, os familiares para não se envolverem com perigo, para terem juízo, bom senso, critério, que sejam criteriosos. Isso faz parte de uma educação equilibrada. Mas nervosismo não vale a pena. Não vale a pena, porque Deus sempre está nos protegendo. Ao contrário, se você tiver confiança em Deus, cada vez mais as coisas boas e positivas haverão de ocorrer. Então, não fique aflita. Aí, Não na hora que fique eu ver, que aflita. vai vir automático, porque eu sou assim já há muito tempo. Aí eu tenho que me segurar e não falar, né? Já me conectar com o Eterno na hora e não falar. Por Então, exemplo, se eu veja vou só, em vez de nós falarmos não faça isso, não faça aquilo, nós podemos falar diferente. Olha, vamos tomar cuidado. Olha, vamos fazer coisas boas e positivas. Olha, vamos cuidar um dos outros. Se você evitar a palavra não, a sua vida vai ser mais positiva, certo? Tá, certo. Não diga assim, não faça, por exemplo, uma prática comum. Aqui no Brasil é muito comum. Uma criança pequena está pegando, uma criança bem pequenininha está pegando uma coisa perigosa, a gente vai lá e arranca da mão da criança. A criança Eu fica sou assim. totalmente frustrada. Sabe que uma maneira judaica de fazer isso? Dá outra coisa na mão da criança, um outro brinquedo, ela vai se distrair e bem de levezinho você vai tirar aquilo que é perigoso. Agora, se a gente ficar nervoso a ponto de subir pelas paredes, se pendurar no lustre do teto e ficar, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, a criança vai ficar assustada, ela vai ficar traumatizada. Não, então, faz parte da educação dos filhos orientá-los para não se envolverem com coisas perigosas, né? Então, se a criança pegou um objeto cortante, uma faca, alguma coisa assim, a gente bem de levinho, a gente pega um brinquedo, olha que bonito esse brinquedo. Aí a criança vai abrir os olhos assim, vai pegar o brinquedo e de levezinho a gente tira a faca da mão da criança. Não, desculpe, eu estou usando o exemplo errado. Quando se trata de faca, não pode ter muita estratégia, não. Tem que ir lá, aí aqui é uma exceção. Quando se trata de faca, é tão perigosa que não podemos perder tempo. Aí é uma exceção, aí pode arrancar. Mas estou falando de uma outra coisa que a criança vai na casa de uma amiga e pega um vaso e pode quebrar. Cair no pé. Eu já penso assim, que o vaso vai cair no pé. Em vez de arrancar da mão da criança, com muita sabedoria, a gente coloca outra coisa na mão da criança para não ficar frustrada. Porque a criança não entende o que é perigoso e o que não é. E se ela tiver as coisas arrancadas da mão dela o tempo todo, isso vai criar um trauma, vai criar uma frustração muito grande. Tudo que eu pego, os outros arrancam da minha mão. Não é legal. Certo? Isso aqui é educação. A gente tem que nós temos que nos colocarmos na mentalidade e no mundinho da criança. Tem crianças que são crianças em idade. Tem crianças que são crianças em conhecimento. Às vezes, um homem de 60 anos é uma criança, porque não foi preparado para a vida. Então, a gente tem que lidar com todos os tipos de crianças nas nossas vidas. Tá bom. Obrigada. Muito bem. Mais uma pergunta, pessoal? Muito bem, pessoal. Nós vamos agradecer ao Antônio. Hoje, excepcionalmente, a Vânia não pôde comparecer,
mas eles sempre estão organizando essa aula e agradecemos do fundo do coração essa grande oportunidade de travar contato com todos vocês e desejamos a cada um de vocês um ano civil, fiscal, um ano, no mínimo, espetacular. O ano da revelação do Mashiach, a qualquer momento, se Deus quiser. Amém. Boa noite. Amém. Até mais. We want Mashiach now. We want Mashiach now. Muito bem. Amém. Shalom, 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 Rabino, More Antônio, todos, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Laila Shalom, Tom. Shalom Moreira Antônio e Shalom. a todos, Laila Torres. Shalom a todos, Moré. Shalom a Rabino, todos, shalom, todos. shalom, Lalatov. E obrigada. Shalom, Happy Shalom. New Year, Baruch Hashem. Shalom, shalom. Shalom a todos, boa noite.